Vamos falar um assunto muito importante que o líder gestor precisa estar atento para estar conectando, tendo resultado, tendo performance dentro do canteiro de obras, que é o líder servindo a equipe. E ele serve a equipe a partir do momento que ele consegue implementar um monitoramento e controle das restrições do seu processo. A gente sabe que o ambiente da construção civil é um ambiente com diversos problemas de materiais, de pessoas, de equipes, diversas restrições que precisam ser resolvidas para que de fato o seu planejamento aconteça. Então o líder, quando ele atua potencializando, resolvendo as restrições, ele traz um maior dinamismo, uma maior performance para o seu planejamento. Então de fato é muito necessário que você faça o seu acompanhamento, o seu monitoramento das restrições para que você consiga ter a sua obra em perfeito andamento, o seu projeto em perfeito andamento e tenha resultado e produtividade dentro da construção civil. Bom, como é que faz esse monitoramento e controle das restrições? Elenquei aqui 6 passos fundamentais para ficar de forma mais didática, para você ir implementando e fazer esse acompanhamento e monitoramento. O primeiro passo é planejar o gerenciamento das restrições. Você precisa olhar para o seu projeto, para a sua obra e fazer um processo de monitoramento das restrições. A partir do momento que você faz esse monitoramento, identifica as restrições, você começa a colocar isso numa linha do tempo. Você faz o planejamento de resolução das restrições e começa a acompanhar esse processo. Então, é muito importante que você faça esse planejamento, o gerenciamento das restrições. O segundo ponto é identificar as restrições, tá? Então, restrição é tudo aquilo que inviabiliza o seu planejamento. Por exemplo, falta de um projeto executivo, né? Você não vai executar alguma determinada atividade se não tiver o projeto. Material que não tem na obra, você não vai avançar com sua equipe se esse material não está presente dentro do canteiro. Então são diversas restrições que acontecem o tempo todo, que o líder gestor precisa estar atento, identificando e eliminando essas restrições, tá? Então o segundo passo é identificar as restrições, você identifica, faz um mapeamento completo do seu processo. O terceiro passo é realizar a análise qualitativa das restrições. Não adianta você só mapear a restrição. Você precisa mapear a restrição e determinar o plano de ação para cada restrição. Está faltando um projeto executivo. Qual é a ação? Mobilizar um outro parceiro para executar o projeto, resolver com a equipe que tem dentro de casa. Está faltando material para a obra, porque esse material não chegou, ele foi planejado de forma errada, a quantidade que chegou não foi suficiente, por quê? Então, de fato, é muito necessário que quando você identifique as restrições, você também traga atrelado a análise qualitativa dessas restrições, porque aí você vai estar determinando o plano de ação que precisa acontecer para que aquela restrição seja eliminada, tá? O próximo passo é definir respostas às restrições. Tem que ter um plano de ação para cada restrição. Toda restrição ela precisa ter uma resposta. Essas respostas precisam ser definidas de forma clara, de forma objetiva. Então esse mapeamento, você elenca ele, você elenca a restrição e traz uma resposta clara para cada restrição, para que de fato essa restrição seja resolvida e você consiga de fato aí prosseguir com o seu canteiro. Depois implementar as respostas, né? Isso tem que ter uma rotina de acompanhamento e monitoramento das restrições, porque quando você elenca as restrições, identifica e faz o planejamento das restrições, você coloca ela numa linha de tempo, um previsto e realizado. Você vai colocar lá nesse mapeamento quando você vai resolver cada restrição que você mapeou. Isso vai te forçar a estar trabalhando com datas dentro do processo, né? Para que de fato o seu planejamento aconteça. Então quando você faz esse monitoramento e define as respostas, o seu canteiro ele vai ter uma progressão maior. Porque essas restrições vão ser identificadas com certo prazo de resolução que você vai ter e você vai ter um prazo melhor para resolver ela, não deixando essa restrição atrapalhar o seu processo. Devido ter esse prazo, você vai ter uma melhor qualidade na resolução das restrições. Por exemplo, se faltar material na obra, se você identifica isso com um tempo antes que precise do material, você vai comprar esse material mais barato, você vai orçar ele em diversos fornecedores, então você vai ganhar custo com isso. Mas se você identifica essa restrição no momento que você precisa que ela seja resolvida, você vai comprar o material de qualquer jeito, vai comprar em qualquer casa comercial, isso vai trazer custo. Então, a partir do momento que você implementa uma rotina de resposta às restrições, você vai trazer mais performance nas 4 perspectivas, que é prazo, custo, qualidade e segurança.
porque você está tendo um trabalho prévio de identificação, um trabalho prévio de monitoramento, consequentemente você vai ter um maior tempo para resolver uma determinada restrição com a melhor qualidade possível. Tá? E o sexto passo, eu trago o monitoramento das restrições. Esse processo precisa ser monitorado, né? Tem que ter rotinas bem estabelecidas, né? Que a gente vai falar aqui um pouco também nas outras aulas, que você consiga fazer um monitoramento das restrições. Então você elenca todas as restrições do seu processo, da sua obra, tá? Depois de elencar, identificar todas essas restrições, você faz o planejamento dessas restrições ao longo do tempo, determinando datas de início e término de resolução dessas restrições, e depois você faz o monitoramento dessas restrições. Periodicamente, você precisa fazer uma avaliação desse material, entendendo o que é que já foi resolvido, entendendo o que é que precisa ser resolvido, quais são as ações que precisam ser tomadas para que, de fato, essas restrições precisam ser eliminadas. No fim do dia, o líder, o engenheiro, o gestor, ele precisa eliminar as restrições que aparecem no processo, porque ele vai trabalhar com a liderança colaborativa. Sua equipe vai estar na produção, vai estar em execução, vai estar lá executando serviços e você fica ali por trás, eliminando as restrições, não deixando faltar material, não deixando faltar equipe, não deixando faltar equipamentos, entendendo a logística desse processo, potencializando o seu planejamento. Bom, esse trabalho de restrições, o líder gestor, ele faz a 4 mãos com a equipe, né? A gente traz aqui a descentralização planejada, onde o líder gestor descentraliza o seu processo, cria seus donos de negócio, né, em nível operacional e em nível estratégico. Nível operacional eu trago aqui seus mestres de obras, seus encarregados. Em nível estratégico eu trago aqui o seu comercial, a sua engenharia, o seu setor de suprimentos. Então essas restrições são mapeadas em todas essas camadas, né? Porque no fim do dia, esse mapeamento, qual o objetivo desse mapeamento? Trazer e potencializar o planejamento. Então você faz um mapeamento de todas essas áreas, de suprimentos, de materiais, né? Isso se relacionando com a equipe, então o líder gestor passa isso para o seu time. Essa cultura de acompanhar as restrições, ela tem que ser internalizada dentro das pessoas que compõem a sua descentralização planejada. Porque no fim do dia, quando você faz esse trabalho, você vai fazer um acompanhamento de previsto e realizado com cada líder de negócio. Você mapeou 10 restrições do setor de suprimentos. Existe lá o líder do setor de suprimentos que vai ter que fazer o acompanhamento e o monitoramento das restrições. E você, como líder gestor desse processo, você vai cobrar o seu dono de negócio de cada descentralização para que, de fato, essas restrições precisam serem eliminadas e acompanhadas. Então é muito necessário que essa cultura de acompanhamento das restrições seja permeada do líder para com sua equipe. Não é o líder fazer as restrições, fazer esse mapeamento e deixar internalizar para você. O objetivo não é esse. O líder, ele dá o direcionamento, ele faz esse mapeamento, né? Ele faz esse planejamento, ele identifica as restrições, ele analisa qualitativamente as restrições, ele define a ação, mas depois ele internaliza isso com o time e começa a fazer um acompanhamento previsto, realizado com cada pessoa da sua equipe, trazendo performance para o processo. Porque o que é que vai acontecer? O dono do negócio de suprimentos, que você mapeou lá 10 pendências, ele vai ter uma rotina que ele vai sentar com você, né, e vai ter uma resposta, e vai ter uma discussão do plano de ação daquelas 10 pendências. Então o fato é que isso vai trazer performance para o processo, porque todas as restrições que viabilizam o andamento da sua obra vão estar monitoradas de acordo com os seus setores, o setor de projetos, os setores de suprimentos, de engenharia. Então isso é muito importante, trazendo direcionamento comum e não fazendo a sua obra parar. Esse é o grande objetivo. A obra não pode parar, tem que ter velocidade, porque quando para, devido a uma inviabilidade de uma restrição, ela traz uma improdutividade gigantesca. A gente sabe, imagine aí, a sua equipe parando dentro da obra porque faltou material na frente de serviço. Imagine se essa equipe está contratada com mão de obra permanente, né? Não é um terceirizado, por exemplo. Imagine essas pessoas paradas sem produzir devido a uma restrição que não foi eliminada. E é isso que acontece dentro da construção civil. Por isso que a gente traz esse monitoramento e controle das restrições com um papel fundamental do líder gestor. O tempo todo o líder gestor, para ter uma liderança efetiva, né, junto com sua equipe, ele precisa estar com a postura colaborativa, potencializando sempre o seu time para que de fato a sua obra não pare. Módulo